pessoal! Eu sou Rafaela Alves, professora e bailarina de dança do ventre em Juiz de Fora, Minas Gerais. E eu sou a Vanessa Castro, bailarina de Curitiba, morando na Nova Zelândia. E está no ar mais um episódio do Belly Dance Podcast. Siga a gente no Instagram, @bellydancepodcast, @RafaelaAlvesDance. E @Vanessa Castro Dance. Estamos começando mais um episódio. Hoje falaremos de um tema que as bailarinas e bailarinos amam: produção para fotos. Para dividir suas experiências com a gente, temos a alegria de receber Gabriel Wang. Gabi, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, gente. Quero agradecer o convite da Vanessa e da Rafa. É um prazer imenso, assim, estar aqui batendo papo, né? Falando um pouquinho sobre o meu trabalho e compartilhando um pouquinho do que é por detrás do bastidor, né? Então é isso, vamos que vamos, gente. Gente, uma alegria te receber. E assim, Gabriel, você é muito conhecido no nosso meio, né? Por super produções, fotos, maquiagens, uns backgrounds bem interessantes, glamuroso, criativo. Conta pra gente como que você começou nesse meio. Você começou já fazendo essas fotos para a dança do ventre, ou você trabalhava com fotos em outras áreas antes? Então, eu vou contar de uma maneira bem resumida como é que eu cheguei na fotografia, né? Mas basicamente, minha formação, eu sou formado como ator, e no curso de formação de teatro, a gente tem um ano de automaquiagem teatral. E ali eu tive contato com a maquiagem. Eu não tinha interesse ainda em fazer maquiagem de beleza, eu gostava de maquiagem de caracterização, né? Então, fazer animais, ferimentos, envelhecimento, isso é o que eu gostava muito de fazer. E lá no teatro eu tive muito contato assim com a parte de maquiagem mesmo, e eu tive a oportunidade das peças de teatro de trabalhar um pouquinho com iluminação de teatro, cenário, adereço, todas essas questões visuais, né? Acho que eu sempre gostei bastante dessa parte visual. Quando eu era criança, eu era uma criança muito observadora, né? Então eu não interagia muito com as crianças, eu ficava mais observando. Então acho que todas essas questões, né, esse histórico foi ficando assim, e que fez meu trabalho chegar na fotografia de uma maneira diferente. Aí voltando, né? Aí na questão lá do teatro, comecei a trabalhar com maquiagem teatral. Então, junto com atuação como ator, eu estava fazendo trabalhos de maquiagem para grupos de teatro, né? Então, na Fundação das Artes, que é onde eu me formei, eu fazia parte do núcleo de prática teatral de manhã. Então, eu fazia para o meu grupo de formação à noite, o trabalho de maquiagem, de figurino, e para o grupo da manhã também. E aí a coisa foi ganhando uma certa dimensão, né? E foram me chamando para fazer maquiagem para outros grupos. Até que eu comecei a dar aula na escola de atores da PUC, né? Na PUC. Eu cheguei a dar aula lá, cheguei a fazer na Escola Livre de Teatro, né? Fiz orientação para alguns grupos e comecei a trabalhar mais com grupos de teatro na época, e ainda mantendo o trabalho como ator. Nesse período, eu fui fazer aula de ouvinte na USP com o Marcelo Deni, que infelizmente já é falecido, mas ele dava aula de maquiagem teatral e cenografia. Eu entrei em contato com ele e pedi para ficar como ouvinte, e ele permitiu, e eu comecei a fazer as aulas dele lá na USP. E nessa época entraram em contato com ele para que ele fizesse maquiagem de um longa-metragem que ia ter. E ele não podia, ele, por sorte, não sei, nunca soube o motivo, ele me indicou. E aí me ligaram perguntando se eu fazia maquiagem para cinema. Eu falei, faço. Legal. Claro que faço, sempre fiz. E foi assim, né? Falei que fazia maquiagem de teatro, e nesse período comecei a ter experiência com maquiagem de beleza, porque era completamente diferente, né, o trabalho para cinema. Apanhei um pouquinho, tive a sorte de ter um diretor de arte, que é o Heitor Werneck, porque eu tenho muita gratidão, assim, ele trabalha ainda, né, com cinema,
e fez muitos trabalhos na Rede Globo, era estilista, então ele ia me dando várias dicas e apontamentos. Quando eu fui fazer esse trabalho no cinema, era para eu fazer as maquiagens mais simples, né? As maquiagens de dia a dia, assim, dos personagens. Uhum. E ia ter uma semana que ia ter a gravação com as prostitutas, né? E eu falei, bom, eu vou para acompanhar, para ver o maquiador trabalhando. Chegou lá, o maquiador teve a maleta roubada e não pôde comparecer. E aí o diretor de arte chegou para mim e falou, você consegue fazer as maquiagens? Eu falei, consigo, né? Claro. E fiz esse Gente, trabalho. foi aparecendo as oportunidades, assim, né? Foi direcionando você. A vida é muito sábia, assim, ela foi me guiando, eu fui indo. Aí o que acontece? Depois dessa experiência no cinema, e também lá no cinema, eu descobri que eu precisava fazer cabelo e eu não sabia fazer cabelo. Aí eu fui estudar maquiagem de beleza. E aí eu comecei a me apaixonar por maquiagem de beleza. Nesse período, assim, a primeira maquiagem para grupo de dança que eu fiz, o primeiro contato que eu tive com dança do ventre como maquiador, foi para o grupo da minha mãe. Minha mãe fazia dança do ventre nessa época e eu fui fazer a maquiagem para o grupo dela, que era o grupo da Natália Salvo, na época, e maquiei as meninas. E na época, assim, eu preciso até postar essa foto para vocês verem, né? Que não era nada incrível, era bem, bem ruinzinho até. Mas eu acho que eu sempre fiz com tanto amor e a coisa foi ganhando cada vez mais dimensão, assim. Aí, legal. o que Que acontece? ano que era esse? Que ano que era? Você lembra? Que eu comecei a maquiar, eu acho que lá para 2010, 2010, tempo, 2011, né? faz tempo, faz bastante tempo. E aí, o que acontece? Comecei a estudar, aí eu fui estudar maquiagem de beleza, fui fazer Senac, e nesse processo de estudar maquiagem, eu conheci, acho que logo na sequência, eu conheci o Lucas Oliver, que eu fui assistir uma apresentação na escola que minha mãe fazia aula e vi o Lucas dançando e entrei em contato, porque eu queria fazer aula e tal, acabei namorando com ele. E aí eu acabei sendo casado com o Lucas, né, durante 8 anos, e nesse processo eu conheci muita gente da dança, porque eu acabava maquiando o Lucas mesmo. Nesse período eu comecei a maquiar algumas pessoas na Shangri-La, né? Cheguei a maquiar a Lulu, e aí começou a história, assim. Maquiei a Lulu, maquiei a Ziza, maquiei a Nesrine, e aí um trabalho foi puxando o outro e eu passei a ser conhecido na maquiagem. E como é que eu falo, né? Que a vida é muito sábia e vai guiando, vai te levando para os caminhos, você tem que estar atento, assim. Uhum. Eu comecei a fazer as maquiagens e logo eu estava fazendo capa de revista. E estava fazendo capa de revista para uma revista famosa de dança do ventre. E sempre que eu ia fazer a maquiagem, eu ficava muito incomodado quando eu via o resultado, assim, quando eu recebia, na hora de escolher as fotos. Eu sempre achava que as piores fotos eram escolhidas, as que tinham mais potencial não eram, sabe essa coisa assim? Uhum. E o trabalho que eu fazia na maquiagem, que sempre foi de tomar um cuidado para fazer mais esfumado, transição de cores, na hora que eu recebia as fotos, a edição acabava mudando muito minha maquiagem. Então, desfocava muito o rosto, então a gente perdia o desenho do rosto da pessoa, e a maquiagem que era geralmente assim muito trabalhada, né, o esfumado, ficava marcado, né, porque acho que puxava muito contraste na hora da edição, e o olho ficava marcado. E aí eu olhava e falava, gente, eu estava muito incomodado assim com os resultados das fotos em geral. Aí nesse período eu fui fazer uma maquiagem com um maquiador libanês, que é o Samer Kouzami, que é um maquiador famoso, internacional, assim, no mundo inteiro pelos contornos. E na época que eu estava fazendo o Senac, que eu estava estudando maquiagem, caiu na minha mão um livro de maquiador de celebridades. Então, tinha Kim Kardashian, Jennifer Lopez, esse povo todo com as marcações. Na época, eu levei para minha professora do Senac e falei, gente, eu quero aprender a fazer essa maquiagem, porque o livro era em inglês, eu não falava, não li inglês, e minha professora bateu o olho e falou, gente, ela não sabia o que era, entendeu? Uhum. E aí o meu trabalho de maquiagem começou assim, eu fazia parceria com uma amiga que era tradutora, aí eu fazia o cabelo dela de graça, porque nesse período eu comecei a aprender cabelo também, em troca de ela traduzir o livro para mim. Que legal! Ai, que legal. Sim, aí
meu primeiro contato com contorno foi nessa tentativa de ler o livro e tentar reproduzir. E já foi dando um diferencial. Só que a chave virou, assim, eu passei a ser mais reconhecido na sequência quando eu fiz o curso com o Summer Kozami. Ele veio para Foz do Iguaçu e eu fui fazer o curso. Eram 3 dias, manhã e tarde, e ele passava todos os princípios, né, de balanço, equilíbrio, contraste, como você mapear o rosto para fazer as correções. E levou um tempo, gente, não foi logo assim depois do curso, né? Porque até eu pegar a mão de como era a técnica, levou um tempo. E aí eu comecei a me destacar como maquiador, né? Passei a ficar conhecido como maquiador das dançarinas. E aí tinha esse incômodo com a questão da foto, e nesse curso do Summer Kozami, tinha um momento que ele falava sobre maquiagem para foto e vídeo. E ele falava o seguinte, ele passava as técnicas, né? Como não estourar no flash, como dar mais efeito, etc e tal. E ele falava o seguinte, ele falava, você que é maquiador, é importante você ter a sua câmera, porque não basta conhecer o conceito, é importante você ter a vivência para ver como a câmera imprime a maquiagem, porque é muito diferente. E eu sempre gostei de fotografar e de filmar. Quando eu era pequeno, assim, meu avô tinha uma filmadora, então todos os aniversários, casamentos, eu não apareço em nenhum, porque eu sempre estou filmando ou estou fotografando. E quando meu irmão nasceu, meu irmão hoje tem 19 anos, eu tinha 15 anos quando ele nasceu. Não, ele tem 23. Quando ele nasceu, eu convenci minha mãe a comprar uma câmera para a gente ter fotos dele pequenininho, né? Então eu sempre batia foto, assim. E aí eu tomei a decisão. Eu fui para eu estava pensando, falei, invisto numa câmera ou não, porque é um valor alto, né? Para mim era bem alto na época. E aí eu fui num ritual, para quem não sabe, eu tomo ayahuasca, né? E aí eu fui para um ritual e fiz essa pergunta, assim, se eu investia na câmera. E aí eu ouço uma voz que me passa orientações, né? E aí eu ouvi uma voz falando assim, olha, se esse é o seu desejo, Deus está contigo, vai dar tudo certo, vamos lá que tá tudo bem. E eu saí desse ritual com uma certeza tão grande de que aquilo era o que eu precisava fazer, que eu não sabia como é que eu ia ter dinheiro para comprar a câmera, mas eu saí de lá com a decisão plena, assim. E naquele mês, calhou de eu fechar, acho que uns 2 ou 3 casamentos, né, com noivas, assim, e também um curso para dar no Senac. No Senac não, no Sesc, de maquiagem indiana. E aí, em menos de um mês, eu levantei o dinheiro para comprar a câmera. E aí fui e comprei a câmera à vista, assim. E o universo conspirando de volta. Fluindo, Cara, pois é. assim, eu acredito muito em lei da atração, assim. Não sei se vocês já ouviram, se vocês Sim. têm essa vibe da lei da atração, mas eu acredito hoje, vendo essa experiência, assim, de ter saído do Daime com a decisão muito definida, né? No meu coração, na minha mente, estava em todos os aspectos, estava muito definido que era aquilo que eu ia fazer. Não importava como. Para mim não tinha a questão assim, eu não tenho dinheiro, é um empecilho. Não, eu vou conseguir. Como é que eu vou fazer para ter essa câmera? E tudo deu muito certo. E aí eu comprei a câmera e na época eu era casado com o Lucas, e o Lucas, ele aprendeu dança do ventre de forma muito autodidata, assim, né? Por vídeos, porque ele veio de Minas, e lá em Minas, no Brasil inteiro, né? Mas lá no interior de Minas, na época que ele começou a aprender, tinha essa questão, né? De homem não poder estudar dança do ventre. Então ele fazia aula de Dabique e via pelas janelas as meninas dançando e ele não podia aprender. Então ele via pelo vidro, ia no banheiro e treinava, e comprou DVDs, e assim que ele foi aprendendo. E a gente ficou com isso na cabeça, porque o sonho do Lucas era dar aula na Shangri-La, e ele conseguiu, estava dando aula lá, estava aqui em São Paulo, então tinha acesso à informação, né, às aulas, e ele falava, gente, como é que a gente pode fazer para viabilizar, para que mais gente tenha acesso a aprender a dança, né? E foi aí que a gente teve a ideia de fazer um canal de dança do ventre para a internet. Na época a gente fez no Facebook, o Arte Ponto e Vírgula. Então a gente chamou algumas pessoas para fazerem parte e a gente fez um programa. A ideia que não chegamos nesse ponto, a ideia era terem tutoriais, né? A ideia era falar sobre dança e ter
pelo menos a introdução, assim, dar dicas, movimentos, o básico, né? Para que as pessoas que não tivessem acesso pudessem começar. E aí o que eu fazia? Eu fazia a maquiagem, o cabelo das meninas, né? Na época era a Nesrine, a Aziza e tinha a Ju Sobral. E tinha Eu convidadas. lembro desse programa. Você lembra Que que ano coisa que boa. era? Faz tempo, né? Menina, faz tempo. Muitos anos. 2000 e... Nossa, deixa eu pensar. Lá para Eu acho 2012. que, Tô chutando. Mas faz uns 10 anos, eu acho. eu acho que foi Uns antes de eu vir 8. aqui para Nova Zelândia e eu tô aqui há 6 anos, então faz Faz muito tempo, tempo. Eu gente. lembro. Faz tempo. Eu preciso até olhar lá quanto tempo faz. Aí o que acontece? Eu fazia maquiagem, cabelo, e às vezes batia uma foto, e sempre nos créditos, porque eu fazia filmagem e edição, né? Eu colocava maquiagem, filmagem, foto e tal. E aí, nesse processo, a primeira pessoa que entrou em contato chama Nayara, eu esqueci o sobrenome dela agora, mas se ela estiver ouvindo, saiba que você foi essencial para eu ter me tornado fotógrafo, né? Ela me entrou em contato e ela escreveu, ela falou assim, eu queria saber se você faz fotografia para outras pessoas ou só se para as meninas, né, do programa e tal. Falei, não, façam. Aquela mesma história, gente. Faz tudo. Apareceu a oportunidade, pega, né? Bora Tá com medo, trabalhar. vai com medo, se Com prepara. certeza. O máximo que vai acontecer é você fazer cagada e depois você corrige pro próximo. E aí eu falei, faço. E ela, só que na época eu só fazia fotos de rosto, né? Falei, então a gente pode fazer foto de beleza. Ela, tudo bem. Aí eu resolvi comprar meu primeiro flash para fazer as fotos dela. Aí comprei os flashes e antes de fazer a foto com ela, eu resolvi testar. Então foi aí que eu fiz as minhas fotos, né? Inclusive essa foto que vocês estão vendo na divulgação, foi essa foto que eu fiz como teste, eu me fotografando para aprender a mexer no flash. Porque assim, eu estava fazendo muitas aulas de fotografia online, né? Então toda a minha formação de fotografia é online. Eu compro os cursos, vou estudando e vou colocando em prática, né? E como eu já tinha estudado muito online, mas não tinha experiência, eu falei, gente, um dia antes eu estava com flash e fiquei vendo na prática como era. Fiz as fotos dela, de rosto, gente, ela amou e tal, aquela história, né, deu uma repercussão boa. E aí a segunda pessoa que entrou em contato foi a Nara Zená, que ela já maquiava comigo há muito tempo, e eu fazia às vezes fotos de espetáculo, assim, quando elas estavam dançando, ou foto quando acabava de maquiar, fazia umas fotos. Ela falou, Gabi, eu nunca fiz foto, mas o dia que se eu for fazer, vai ser com você. Aí quando ela descobriu que eu comecei a fotografar, e ela sempre falava para eu aprender a fotografar, para eu entrar nessa história, e aí ela falou, Gabi, eu vou fazer a sessão, só que eu preciso de uma foto de corpo também, você faz? Faço! Eu falei, claro, nasci fazendo foto de corpo, menina, você acredita? Aí eu fui, na época eu não tinha estrutura, né, e não tinha muito dinheiro, gente. Quem vê assim, trabalhando hoje com glamour, etc e tal, não sabe o trabalho e o que tá por trás. Então, assim, aí na época eu fui comprar, eu não tinha dinheiro ainda para investir em fundo infinito. Aí eu comprei, é como se fosse um carpete, mas chama feltro, que a gente compra no Brás, assim, aqui em São Paulo. Que é bem barato, acho que é R$10 o metro. Eu comprei vários metros dele para fazer o meu fundo infinito. Então eu colocava, como não dava, porque acho que é 1 metro, eu colocava um rolo da parede até o chão e do lado eu colocava outro. E aí na edição eu juntava esses 2 pedaços de fundo. Fiz as fotos da Nara. Como eu tinha só um flash, eu só consegui iluminar ela de frente, não tinha como dar efeito de separar ela do fundo ou iluminar o fundo, não tinha como fazer muitos efeitos. O que eu fiz? Eu peguei o nome dela, que era Nara Zená, e escrevi de diversas formas, cores, assim, coloridos, e fiz um trabalho no fundo, porque tinha a identidade dela, né? A Nara sempre foi, quem conhece, quem não conhece ainda, porque ela parou de dançar há algum tempo, talvez ela retome, porque ela é da área da saúde e ela acabou focando mais nisso agora, né? Ela é muito irreverente, assim, alegre, divertida. Então, eu pensando muito na Nara, eu falei, gente, tem que ter cor,
tem que ter colorido. E uma parte da sessão a gente fez uma sessão de jogando tinta nela, assim, que também deu uma repercussão legal demais na época. Uhum. E aí, tô avançando, né? Não tô deixando ninguém falar, mas é isso aí. Se vocês tiverem pergunta... Tá muito legal ouvir e faz muito sentido, sabe? É muito legal ouvir É muito como a legal ouvir a história, né? história. Porque quando você que vê o coisa trabalho boa. final hoje, quando você vê o trabalho final hoje, glamouroso, e toda a questão da composição, né? E como você faz realmente várias coisas, né? Você faz a maquiagem, o cabelo, a foto, a edição, a produção, né? Aí a gente consegue entender Sim. como que isso foi sendo construído com o passar dos anos. Muito legal. Que coisa boa. E o que acontece, assim, ó, muito do que eu vejo hoje do resultado do trabalho, eu dou graças a Deus de ter passado pelo teatro. Quando eu fui pro teatro, eu jurava que eu fosse ser ator pro resto da vida, porque eu me achei no teatro. Eu amava aquele universo. E o teatro me deu muita essa oportunidade de experimentar coisas. Então lá, assim, a cada 6 meses, a gente tinha uma apresentação, ou no teatro, ou numa sala alternativa. E eu sempre fiquei com essa parte, assim, de iluminação. Então, pensar na luz, conhecer, e na época a gente estudava na prática, né? A gente tinha que fazer, como que fala, igual quem faz faculdade, que tem que fazer, ai gente, como chama? Estagiar, Um né? A gente tinha que teste? fazer Está. estágio. E aí a gente tinha que fazer, para tirar o certificado, tinha que ter 640 horas de estágio. E aí um dos estágios que eu fazia era, quando ia ter peça para outras turmas, eu ia fazer iluminação. Aí você vai aprendendo com quem tem mais experiência, entendeu? E aí, para o meu grupo, conforme foi passando o tempo, eu fui experimentando cada vez mais coisas. Então, fazer o desenho do figurino, fazer o projeto de maquiagem, os acessórios. Então, assim, na minha formatura de teatro, toda a parte visual eu assumi. Então, eu fui responsável pelos figurinos, pelos acessórios, pela maquiagem, pela iluminação. Fiquei doido. Tive crise de estresse, mas assim, foi uma baita experiência. E aí, o que eu não falei também, assim, ó, no período 2010, quando eu estava na época do teatro, eu cortei alguém. Quem que ia falar? Não, sabe o que eu ia te perguntar? Não, pode continuar, mas você continua o raciocínio, depois eu tenho uma pergunta. Tá bom. Então, ó, aí lá em 2010, eu estava nessa história de trabalhar com teatro, então a gente pegava projetos, né, de leis de incentivo, e tinha época que a gente pegava, tinha época que não pegava, eu fiquei cansado de trabalhar com teatro assim. E aí eu estava procurando um emprego fixo. E aí eu conheci o Moio, que ele trabalha com, eu não sei como que é o nome, mas ele cuida da carreira de vários atores, atrizes e tal. E na época eu conheci ele queria que eu, né, investisse na carreira de ator, eu estava meio cansado, assim. E aí eu falei, eu estou precisando, na verdade, de um emprego fixo. E aí ele conhecia o Lino Villaventura, que é um estilista, e aí ele me falou, olha, o Lino, durante muitos anos, teve o braço direito dele, e ele está saindo e ele precisa de alguém, te interessa? E eu já conheci o Lino de pesquisar sobre figurino na época do teatro, porque eu gostava muito de trabalhar com textura nos figurinos. E eu sabia muito quem era. E eu falei, gente, para ontem, né? Fui fazer entrevista, fiquei meio desapontado, porque achei que não tinha passado do teste. E aí me chamaram. Aí eu fui trabalhar lá, fiquei 1 ano trabalhando com o Lino Villaventura. E uma das coisas que eu aprendi era fazer marcação nos vestidos. Então, para quem não conhece, o Lino Villaventura é um artista internacional, representa o país fora, toda São Paulo Fashion Week ele está lá. Inclusive, assim, cheguei a trabalhar na produção do Fashion Week, acho que três vezes com eles. E nisso eu peguei muito o olhar, assim, em relação a figurino, né? Porque quando o figurino está pronto, e o figurino dele é muito assimétrico, você olhar e você ir entendendo onde é que você vai alfinetar para a roupa fazer sentido, entendeu? Então é um exercício de olhar mesmo. E aí isso acabou... Não, pode falar.
Eu queria saber, então, tudo isso, né, que essa bagagem toda que te levou ao trabalho que você faz hoje. Hoje em dia, teu trabalho é mais focado nas fotos para dança? É a maioria do teu trabalho é focado na dança do ventre ou é uma vertente do teu trabalho e você faz outras coisas também hoje em dia? Ó, boa parte do meu público é de dança do ventre, mas não só. Então, eu vou dizer assim, ó, eu tenho essa parte de fotografia, que eu faço fotos sensuais, faço foto... Às vezes a pessoa, sei lá, ela tem 55 anos, sempre teve sonho de fazer foto e nunca teve coragem. E aí ela resolve fazer um ensaio para ela. Às vezes ensaio sensual ou não. Então, assim, por exemplo, ensaios sensuais eu acabo fazendo bastante. Durante muito tempo eu não postava nas redes sociais, assim, por conta de trabalhar com esse público de dança do ventre, saber que a dança do ventre, infelizmente, ainda para algumas pessoas é mal vista, né? Uhum. Olham com um olhar de preconceito, de mulher aquela história toda que a gente já sabe, né, gente? Então, o que acontece? Eu tive muito contato lá na Shangri-La e com as bailarinas, então vou dar um exemplo prático para vocês entenderem por que eu não postava foto sensual, tá? A Nesrine, uma época, ela fez umas fotos sensuais, que ela estava seminua, mas assim, com os braços, ela cobria, eu não lembro se tinha eu não lembro o que tinha, se eram flores, o que era. E na época, tinha algumas alunas dela saíram da turma por conta dos maridos. Então, Olha só. então Você é vê a muito delicado. sociedade que a gente vive ainda, né, gente? Eu discordo, eu não concordo com essa postura, mas enfim, eu pensava muito por esse aspecto, né? Eu falava, gente, se tem ainda gente que tem um olhar meio torto, assim, não entende qual que é a da dança do ventre, é melhor evitar a fadiga, entendeu? Então eu não postava, mas hoje em dia, quando a menina posta, por exemplo, aí eu vou e posto, porque eu sei que para ela não é um problema, Que tá mas tudo assim, bem, né? que tá tudo bem. Mas tem muitos casos assim que eu faço foto sensual que a pessoa, eu já converso com ela, né, para perguntar se eu vou poder postar ou não, e ela já fala que prefere que não poste, entendeu? Então é uma parte do meu trabalho que acaba sendo muito pouco visto. E eu gosto muito de fazer fotos sensuais. E assim, a gente vê que tem todo um trabalho de criatividade nos seus cenários, né? Um ambiente diferente. Como que funciona esse processo criativo seu, Gabriel? Olha, é uma loucura. O primeiro que surgiu, antes de eu fotografar, eu sempre falo isso e eu acho importante ressaltar, que é quando eu via as fotos de dança do ventre, eu sempre questionava para as meninas que estavam perto de mim, ou para o Lucas, que era o meu marido na época, e eu falava, gente, mas por que todas as fotos de dança do ventre são iguais? E aí me respondiam, porque dança do ventre é assim. E como eu venho do teatro, e no teatro a gente tem aula de estética e história da arte, e tem essa fomentação para que a gente seja mais criativo, trabalhe o nosso lado artístico, né, no lado mais expressivo, aquela resposta não me entrava na cabeça e no coração, entende? E quando eu comecei a fazer fotos, o objetivo não... Eu nunca pensei em ser o diferentão ou fazer... Não era isso. Teve uma das primeiras fotos que eu fiz que não era nem de dança do ventre, né? Logo em seguida da foto da Nara, eu tinha uma amiga que chama Kira Nahan, que é dançarina de dança do ventre, e ela estava grávida. E eu quis presentear ela com uma sessão de fotos, assim. E aí, quando ela chegou, eu tinha preparado para ela, como eu conhecia ela, eu resolvi preparar. Eu consegui emprestado um arco e flecha, e eu preparei uma selva, assim, com plantas, né? Com as plantas que eu tinha lá da Shangri-La. E aí eu quis fazer umas dela guerreira, assim, ela nua, com arco e flecha, e umas como se ela estivesse parindo de madrugada, gritando, assim, segurando a barriga. E ali eu fiz aquelas fotos, porque me veio a ideia de fazer daquele jeito, porque acho que representava ela, enfim. E, sem querer me alongar muito, só fazer um adendo, né? Eu acabei fotografando o parto da Kira, e foi muito louco, porque a bebê dela nasceu de madrugada, né? Então fez muito sentido
essa inspiração de ter feito ela Uhum. na madrugada, assim, aquela luz noturna e ela parindo ali. E muita coisa, assim, acho que tá junto, né? E até assim, eu vendo o parto dela, ela fez parto humanizado, então ela dava aqueles berros lindos, maravilhosos, assim, fez todo sentido com as fotos que a gente tinha feito. Então as fotos registraram essa energia, né, que estava por ali. E aí, logo na sequência, eu fui fazer de dança do ventre da Julie. Nossa, E aquele cenário. Meu Deus, que coisa mais linda. sim, e aí foi isso. Eu falei para ela, Julie, ó, porque a gente ia fazer as fotos tradicionais, né? E eu falei, olha, eu tô com ideia de fazer umas fotos também num cenário, tudo bem? E ela super topou, a gente fez, e ali, gente, quer dizer, aí a história começou a bombar. Aí eu comecei a separar em sessão criativa e sessão básica. Por quê? Sessão criativa é quando eu vou produzir alguma coisa pensado para a menina, né? Seja um fundo diferente, um cenário, ou montar um figurino no corpo. Então tem muitas fotos que vocês vão ver que tem roupas que eu monto com os tecidos no corpo ou com flores. Eu faço essa brincadeira mesmo, mas muita gente imagina que às vezes esse processo criativo é uma coisa que simplesmente aparece, assim, e às vezes aparece, não vou mentir, às vezes a imagem vem pronta, assim, na minha cabeça, porque eu acho que eu acredito muito na espiritualidade, então acho que tem esse ponto, assim, que a imagem simplesmente vem, e aí eu vou atrás de achar os materiais mais próximos com aquilo que eu vi, né, para trazer aquela sensação. Mas é muito trabalho, então, por exemplo, quando eu vou fazer uma sessão criativa, eu peço para a menina mandar foto dos figurinos, né? Se ela vai fazer uma foto de dança do ventre. E com base no figurino e naquilo que ela quer transmitir, eu vou pensar qual que é o cenário, a ambientação, o que vai ajudar a trazer essa energia. Então, por exemplo, ó, tem uma foto que eu fiz com a Natasha Eggers, que eu fiz com ela no portão. Não sei se vocês viram essa foto. Quando Sim, amo essa foto. Essa foto é linda mesmo. É. E, gente, tudo que a Então, gente tá falando aqui, tem muita coisa lá no Instagram do Gabriel, né, Gabriel? Tem e que tem ter o visual para entender, né, o que a gente tá falando. Tem É. muita coisa lá. vai dar uma fuçada lá, gente. Tem muita foto que tá lá para baixo, vocês olham no site. Tem o site também, www.gabrielweng, com W, né? weng.com.br. E aí essa Então, foto, por exemplo, da Natasha... Não, pera, desculpa. Deixa eu só finalizar esse aqui. Não perde o raciocínio aí. Essa foto da Natasha, por exemplo, me veio a imagem da pose dela e da atitude. E aí me veio essa imagem no portão, aí eu fui atrás do portão e é muito louco, assim, essa questão de confiar confiar desconfiando, né? Porque, assim, a gente só vai saber se a foto dá certo na hora. Mas me veio essa inspiração, e aí quando eu contei na época para algumas pessoas, eu contei inclusive pro meu marido na época, e aí ele falava assim, ele falava, mas Gabriel, a menina te pagou para fazer uma foto criativa, você vai pôr ela no portão? Só que aí a questão é assim, não é colocar ela em qualquer portão, é escolher qual que é o portão que eu quero, qual que é a atitude, qual que é a luz, entendeu? É todo um apanhado de informações. Então é Então, isso. você trabalha junto com a bailarina, você tenta se conhecer, você se inspira pelo estilo da bailarina, pela postura dela, pela imagem, e daí vocês juntos trabalham algo, ou é um mix, às vezes a bailarina já vem com uma ideia, né? Porque eu vi algumas fotos, por exemplo, que você fez simulando chuva. Sim. Tem alguns casos que a bailarina vem com a ideia pronta e você tem que reproduzir, ou normalmente vocês fazem junto? Olha, geralmente, acho que mais de 99% das sessões elas deixam na minha mão. Que assim, olha, o que a gente... Como funciona? Deixa eu explicar. Quando a pessoa entra em contato assim e quer fazer uma sessão criativa, por exemplo, aí ela primeiro vai me falar, né? Às vezes na própria conversa ela fala, eu tô retomando para dança, eu fiquei um tempo afastado, ou eu tô precisando dar um up, ou eu quero mexer
na minha identidade, e eu quero pegar uma vertente mais sensual, mais poder. Aí ela vai me dando o norte do que ela quer transmitir com as fotos, para que ela quer essas fotos, se é para divulgação de um curso específico, se é para divulgação, ou só se é para ter fotos bonitas de trabalho para site, para o Instagram e para o Facebook dela. E aí esse é o primeiro contato. Aí o que eu faço? A partir do momento que ela fechou a sessão criativa, hoje eu mando um questionário para ela. No início, lá bem no início, eu conseguia marcar umas reuniões ao vivo e a gente tomava um café, conversava. E hoje em dia, por conta da correria e da pandemia também, como que funciona? Eu mando um questionário para ela me manda, me responde esse questionário e, em alguns casos, a gente faz chamada por vídeo para a gente conversar. Alguns casos, gente, assim, a sessão tem esse caso que eu falei, né? Me vem uma imagem e essa imagem não vem, ela vem com trabalho também, tá? Porque o que acontece? Geralmente a pessoa fecha a sessão com tempo e aí eu já conversei com a pessoa, já vi o questionário, já vi a imagem dela, já sei para onde eu quero levar ela. E aí tem momentos assim, nesse processo de todo dia pensando um pouquinho nisso, um pouquinho nisso, um pouquinho nisso, chega uma hora que às vezes a imagem vem. Quando a imagem não vem, porque isso também acontece, né? Aí o trabalho é de garimpo mesmo. Então é assim, com base nos figurinos delas, às vezes ela escolhe, porque às vezes ela mandou fazer uma roupa especial e ela quer uma sessão criativa para aquele figurino. Aí eu vou observar quais são as cores que harmonizam com aquele figurino e que ajudam a transmitir aquilo que ela deseja. Então, por exemplo, ela quer mais poder, mais sensualidade. Eu não vou trabalhar com cores muito alegres ou muito introspectivas, né? Eu não vou colocar muito azul, por exemplo, porque eu sei que azul não vai levar ela para esse lugar de poder e sensualidade. Eu já sei que é um caminho do vermelho, do ouro, ou de uma luz forte, potente, ou muito brilho. Então essas coisas vão me dando dica. Mas é trabalho, é um baita trabalho. Tem sessão que é mais simples e tem sessão que é um verdadeiro parto, assim. É um parto. Um parto. Não, muito legal. Muito legal, porque realmente, né, tem tanta variedade no trabalho e coisas inusitadas, como o do portão, né, Sim. que realmente é um processo. E conta pra gente, né, depois que você já teve todo esse processo, né, na hora da sessão, o que é importante, o que não pode faltar na sessão de fotos, né, em relação a seria a luz, seria a pose da bailarina, ou o que você acha que é realmente importante? Eu acho que é um combo. Eu não sei se eu conseguiria descrever uma. Se eu pudesse descrever uma, assim, o que não pode faltar é a atitude da bailarina. Isso não pode faltar. Porque assim, ó, se a gente tiver sem maquiagem, sem cabelo, se ela tiver com uma puta atitude, já segura a foto. Se a gente não tiver com um cenário, não tiver, segura, entendeu? Agora sim, se eu tiver com uma baita luz, toda trabalhada, uma maquiagem incrível, um cabelo incrível e não tiver atitude, a foto não acontece, entendeu? Então, Mas eu acho se eu que pudesse escolher, todo esse processo já vai criando esse ambiente na bailarina, né? O processo de ser maquiada, de estar arrumada, de ver o cenário, acho que traz sim, também uma sim, inspiração, sim. né? Aí agora, ó, eu vou colocar o meu na reta, porque até agora eu coloquei a da bailarina, né? Que eu falei, olha, a responsa da bailarina é essa. Mas assim, ó, a minha parte da é uma grande responsabilidade, porque assim, ó, eu acho que a parte do cabelo e da maquiagem é muito importante, muito importante. E não só para o resultado da maquiagem, para a gente ver uma maquiagem impecável. Quando a gente faz a maquiagem, é incrível, assim. A mulher se coloca automaticamente num outro lugar quando ela se vê. Porque se ela está pensando em trabalhar esse lugar de feminilidade,
sensualidade, empoderamento, poder, glamour. Se você já traz isso com as ferramentas da maquiagem e do cabelo, então, por exemplo, um cabelo. O que é um cabelo glamouroso, que traz poder? É um cabelo com volume. O volume traz força, traz poder. Então, por isso que é muito comum eu trabalhar com muito volume para sessões. Porque se você for ver, por exemplo, você vai ver a Beyoncé. Ela tá com aquela juba, ela é uma baita de uma leoa, porque aquilo, no estudo de comunicação visual, traz poder, né? Traz sensualidade. E aí, o trabalho da produção, para mim, fiz a maquiagem, ressaltando os pontos positivos dela e trazendo essas características, né? Então, por exemplo, tem menina que quer trabalhar mais a parte mais delicada, mais suavidade, porque às vezes já teve caso, né, da menina chegar e falar, eu trabalho com uma diretora artística, ela fala que eu tenho uma energia muito masculina, muito incisiva, e eu preciso trabalhar a delicadeza. Então, eu já sei que na hora de trabalhar maquiagem, a gente vai trabalhar com tons mais suaves, tons mais rosados. O cenário também, eu não vou colocar cores muito intensas, eu vou trabalhar com uma luz mais suave, mais soft. Então, todas essas questões têm que ser respeitadas, assim. Então, a partir do momento que a gente trabalha com identidade, e aí eu quero fazer uma parte aqui, porque eu acho que é uma coisa muito importante. Quem conhece meu trabalho sabe que é uma maquiagem bem trabalhada, é um cabelo bem trabalhado, tem edição, né? E às vezes tem algumas pessoas que são mais perdidas, assim, em relação a isso, que falam, nossa, mas a pessoa mudou, ela tá diferente. E aí eu quero lembrar, assim, que a maquiagem, como eu penso, né, e como eu estudei, é uma obra de arte. Como toda obra de arte, ela tem uma seleção. Então vamos pensar assim, tem a maquiagem que é feita para parecer que não tá maquiagem, que é no make-up, e tá tudo bem, né? Apresentadoras, no cinema, na televisão, ou até mesmo no dia a dia, tem muitas pessoas que são adeptas desse tipo de maquiagem e tá tudo bem, é uma linguagem. A linguagem que eu escolhi é a da obra de arte mesmo. Então, nosso conhecimento e estudo para trabalhar os contornos vem das artes plásticas, né? Então, é como a gente vai direcionar o olhar de quem tá te vendo para os pontos positivos. Então, por um exemplo, né? Se eu quiser trabalhar sensualidade, eu vou usar um batomzão vermelho, uma boca mais carnuda. E aí, eu posso colocar a sua boca vermelha numa maquiagem bem leve, sutil? Até posso. Mas se eu trabalhar com outras ferramentas para direcionar o seu olho para o seu olho, a hora que bate o olho para o seu rosto, ele ir direto para a sua boca, a gente tem uma chance de ser muito mais assertivo nessa comunicação. Então, é pensar assim, quando você vê grandes nomes da arte, né, celebridades, seja no teatro, na música, na dança, você não pensa uma Beyoncé, uma Madonna, uma Rihanna e tantos outros nomes, Adele, de cara limpa, né? Ou com aspecto de no make-up, assim, passei uma base e tô aqui para fazer um show. E tem uma explicação isso, né? Então, assim, tem uma equipe muito grande, que geralmente, nesse caso, a equipe sou eu, mas geralmente esses artistas, eles têm uma equipe que é de uma pessoa que faz estudo de personal colors, que é identificar quais são as cores que te favorecem, e dentro dessas cores que te favorecem, quais as que vão comunicar a imagem que você precisa. Então, por exemplo, um político, ele passa por esse estudo, porque ele precisa passar credibilidade, confiança, segurança. Então, tem um estudo de cartela de cores, quais são os traços, quais são os tipos de cabelo que vão passar essa imagem que você deseja, entendeu? Então, eu acho bobagem de verdade quando a pessoa está nesse lugar assim de, nossa, mas está diferente. Gente, a gente está na época do celular, né? Se você deseja um trabalho documental, é o seu celular. E tem uma coisa muito louca que eu queria falar sobre edição, que às vezes as pessoas são contra edição, né? Tá uma onda assim de algumas pessoas, mas tem edição.
Gente, a vida é uma edição. Vamos começar daí. Então, assim, a partir do momento que você pega o seu celular, se é um iPhone, se é um Android, se é um Samsung, se é um Sony, de acordo com o modelo do seu celular, você vai ter um tipo de foto. Se você está na janela da sua casa, você vai ter uma luz. Se você está na sala da sua casa, você tem outra. O que acontece é que quando você tem um profissional, o profissional ele conhece essa gama de ferramentas e ele seleciona. Então, quem vem para fazer a foto comigo, é uma grande sequência de seleção. Então, eu seleciono as cores que vão na maquiagem, qual que é o estilo da maquiagem, se vai ter delineador, se não vai, se vai ter cilião, se não vai. Então, todas essas coisas eu seleciono na maquiagem. Depois eu seleciono o cabelo. Aí, a hora que a menina se veste, ela tá com figurino, tem a hora, entra acessório, não entra acessório, entra salto, não entra salto. Que tipo de luz eu vou posicionar, né? Se eu vou trabalhar com cor no fundo, se eu não vou... Então, arte é seleção, gente. Vamos pensar sempre nisso. Tem muita bailarina, né? Sabe que eu achei muito interessante que você falou essa questão da maquiagem como obra de arte, né? E de pessoas que podem comentar que a pessoa está diferente. Uma coisa bem interessante é que realmente através da tua maquiagem você criou uma identidade para o teu trabalho, né? A gente consegue bater o olho, sim, né, para o seu trabalho como artista. Então você bate o olho numa foto, você sabe, essa foto é do Gabriel, né? Através sim. da maquiagem. E não é maravilhoso isso, gente? E pensar assim, ó, eu venho desenvolvendo esse raciocínio também porque foram anos no teatro. Então vou tentar levar para dança. Então, por exemplo, na dança também é seleção. Por mais que você aprenda numa sala com 10 meninas, todo mundo vai aprender o mesmo movimento. Se você não coloca a sua identidade, a sua sensação, a sua vivência, você vai ser mais uma reproduzindo o movimento. Você não vai estar se expressando. E como eu faço? Eu trabalho com arte, gente, que é para me expressar, entendeu? Uhum. Então, se fosse para eu chegar e fazer uma maquiagem, passar uma base, um blush, gente, eu não seria maquiador. Saibam que eu não seria. Gabi, conta pra gente quais foram, assim, as suas fotos preferidas, porque sempre tem alguns trabalhos que marcam a gente, né? E se no meio dessas sessões aí teve alguma situação inusitada também que você consiga aí contar? Tá. Ó, eu vou te dizer, eu já vou começar dizendo que é muito difícil. Porque, por exemplo, quando eu fui fazer o site ou quando eu vou fazer arte, que aí eu paro e falo, não, eu vou pegar as minhas fotos favoritas, as minhas top 5, assim. E eu tenho muita dificuldade, então isso vai variar muito de época para época. Então eu vou falar de algumas que vão me vir na cabeça agora, tá? Uhum. Então, ó, uma das que eu colocaria em primeiro, assim, que eu amo de paixão essa foto, amo, e todo mundo até hoje fala dessa foto, é a foto da chuva da Aisha. Ela é maravilhosa mesmo. Que é incrível, gente. Quem tá ouvindo, corre depois lá para ver essa foto, que vale muito a pena. Essa foto, eu vou contar bem por cima como surgiu a história. Eu estava fazendo o visagismo do musical Rock Santeiro, aqui em São Paulo, e um dos atores, o Homem Jarbas de Mello, ele estava ensaiando pro Dançando na Chuva. Aí eu falei, nossa, deve ser incrível, né? O teatro chovendo. E eu já era fotógrafo, falei, gente, como é fazer uma sessão de fotos na chuva? E aí eu fiquei com aquela coisa, como é que eu vou fazer chover? Porque eu podia fazer foto na chuva, mas eu sou fotógrafo de estúdio, eu gosto de ter um controle maior da luz e tal. E aí eu acabei fazendo uma cabine, na época eu fotografei na Shangri-La, então lá no jardim eu montei uma cabine de madeira, forrei com os elásticos, e eu fiquei muito tempo, assim, pesquisando como é que eu ia fazer chover. Aí comprei vários equipamentos de jardinagem, vários. Gente, que legal! Aí eu ficava testando esses equipamentos. Eu quero muito achar esses vídeos, porque tem vídeo de eu filmando e eu correndo lá, entrando na água para ver o efeito que dava. E tinha uns que davam uns efeitos assim meio She-Ra, sabe? Davam uns efeitos muito loucos, mas não era o que eu queria. No final, eu acabei jogando a mangueira para cima. E a água caindo, entendeu? E foi como funcionou.
essa foi uma foto que eu amo muito. E só uma seda, assim, né? Ela seminua, com uma seda, com uma pose super empoderada. Ah, e essa foi uma foto que deu um trampo para ela. Porque o que pouca gente sabe, a gente teve que fazer à noite. Porque como era no jardim, eu não queria que entrasse a luz do dia, para eu ter controle de toda a luz. E tava frio aquele dia. Ai, coitada. Eu cheguei... muito. Água no frio, no escuro. E eu cheguei... Valeu a pena, valeu a pena. Valeu. Eu cheguei a comprar chuveiro, porque eu ia tentar esquentar a água, mas como eu tinha que jogar a água para cima, aí eu conversei com ela. Falei, Xó, porque eu fui conversando com ela ao longo do processo, né? Falei, Fia, porque eu sugeri fazer as fotos de chuva com ela, né? Eu falei, Fia, não tô conseguindo fazer a água ficar quente. Ela, não, bora. E ela queria fazer essas fotos para registrar também uma passagem da vida dela. Ela falava, eu quero lavar minha alma. Então, quando ela foi, ela passava muito frio durante as fotos. A gente fazia uns cliques rápidos, ela saía, a gente já cobria ela com as toalhas e tal. E as fotos são maravilhosas, né? Valeu. Valeu o perrengue. Outras fotos que eu lembro, fotos da Paulinha, né? Eu tenho a foto dela na escada, eu amo ela em cima da escada. Nossa, gente, uma até foto hoje que eu eu fico tentando amo. entender como que surgiu aquela foto, em cima de onde que ela estava sentada. Na escada mesmo, do jeito que ela estava apoiada, é como tá a foto. Doeu Nossa, muito, porque né? não Assim. parece que ela tá sentada, parece que ela tá flutuando, assim. Nós Não, temos e um as que ela tá podcast, nós temos um podcast com a Paulinha. Se você não ouviu, ouve, né? O nosso podcast. Vai lá, gente. Sim! Gente, e eu amo a Paulinha, amo. Todo mundo fala da Paulinha, não é pra menos, assim, porque eu amo essa menina. Ela tá comigo desde o início, assim, antes de ser fotógrafo, e eu acho a Paulinha muito humilde. Então ela foi ficando cada vez melhor naquilo que ela faz, que é dançar, e ela não deixou isso subir pra cabeça. Então, assim, Paulinha, te amo, mulher. Você é um A exemplo. gente bateu um papo muito legal com ela, foi Eu ouvi ótimo. uns trechos, eu não consegui ouvir inteiro ainda, eu vou pôr pra ouvir, mas eu ouvi uns trechinhos dela. E, outras fotos que eu... só finalizando, né? Nesse dia o Lucas estava ajudando a gente. Então, nas fotos que ela tá deitada na escada, ele ajudou na direção, só que a Paulinha sentiu muita dor, ela ficou machucada, né? O braço machucava, pegou muito o abdômen, porque ela precisava segurar no abdômen, mas valeu a pena. Outra foto que eu amo, da Cíntia Buratini, umas que a gente tem as luzes azuis assim, e ela tá com os acessórios étnicos, que era tema para um workshop dela do Magnética. Eu amo essas fotos. Uhum. Ai, gente, as de Dubai, cara. É muita foto, é muita foto. Lá de Dubai, Gabriel, muita tem uma foto sequência, boa. assim. Muita foto, graças a Deus. E... Ai, gente, da Aisha também tem muita foto boa, que eu olho e falo, gente, incrível. Então, Eu conta acho pra que é gente, isso, gente. né? Gabriel, conta pra gente, então, pra gente encerrar nosso papo, que foi uma delícia, obrigada. Como que as pessoas podem te encontrar para marcar uma sessão? É no Instagram? Pode passar? Ou é no teu site? Vocês podem me encontrar tanto no Instagram, que é Gabriel Weng Fotografia, W-E-N-G. Vocês podem me achar no site, que é www.gabrielweng.com.br. Vocês podem me achar no Facebook, Gabriel Weng. E é isso, gente. Vocês me acham. Onde vocês me acharem, vocês podem me escrever. E é isso. Gabriel, muito muito obrigada. obrigada. Foi uma alegria receber você, foi uma verdadeira aula mesmo pra gente. E é muito bom saber como funcionam os bastidores, né? A história da carreira dos artistas que a gente admira e que fazem parte desse nosso meio. Então, muito obrigada, viu? Nossa, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Como vocês perceberam, eu gosto de falar, né? Gosto de falar sobre o trabalho, sobre... Porque Gente, eu amo mesmo. obrigada a todos os nossos ouvintes e até o próximo episódio. Até, Tchau, beijo! gente. Beijos.